Segundou, boa tarde, está no ar o Bola na Rede, um programa feito especialmente para você. Seja muito bem-vindo, aqui a gente fala de futebol com muita informação, comentários e descontração. E no programa de hoje vamos falar do grande fim de semana dos times mineiros. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético ganharam. O Cruzeiro foi até Recife e goleou o Sport por 4-0 numa atuação muito boa e ainda por cima nenhum dos 5 pendurados tomou o cartão amarelo, que significa que o time completo pode ter o técnico Léo Jardim para o Clássico. Falando do Galo, que recebeu o Fluminense na reabertura da Arena num jogo pegado. E valeu muito a vitória em cima do Fluminense por 3-2. O confronto teve a volta de 2 titulares, Lianco e Alan Franco. Um resultado que traz tranquilidade para o técnico Cuca. E nesse fim de semana tivemos a queda do último dos invictos no Brasileiro. Além também, palmas para a turma do futebol de areia com o Mundial. O Brasil é campeão 7 vezes. E finalmente, havemos técnico para a seleção brasileira. Daqui a pouco você vai ficar sabendo quem é. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1 na Vivo, TV no canal 513 e ainda na Valinete no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço ao meu amigo, à minha amiga, ouvintes da Rádio América que estão com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a carona. E claro, obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Aqui é nosso canal de comunicação direta com você, 99680-2910. E eu quero começar dando um recado. Quem não viu, procure a fala do técnico Mano Menezes sobre a pressão que tem ocorrido em cima daqueles que fazem o futebol. Eu tô com o Mano nessa e talvez se fosse um Guardiola fazendo esse alerta, o mundo inteiro estaria repercutindo. O problema é que o Mano é meio mala, então acaba que as palavras dele se perdem um pouco no ar. Mas foi um alerta muito sensato. Infelizmente, a gente está vivendo uma era que nossa sociedade, uma parte, está doente. Ela vibra quando deseja o mal ao outro, quando ocorre o insucesso do outro. Infelizmente, a gente vê em postagens nas redes sociais, parece que o prazer não é com a sua vitória, é com a derrota do outro. E o futebol, a pressão está muito grande, tanto que o Hulk, no jogo do Atlético, ele fala sobre isso. O jogador tem que ter uma preparação, um psicológico, um emocional muito forte, porque de um dia para o outro, ou mesmo num jogo, da vaia, você vai ao aplauso. Então é preciso que a gente tenha um pouco de calma com relação a isso. E agora, não vou ter calma nenhuma, porque esse trio aqui é da pesada. Esse trio aqui é muito bom. Já teve um que chegou aqui contando uns bastidores, que se eu contar, eu vou te falar, viu? Já viu aquele dominó, aquele joguinho? Vai... Eu não vou nem contar quem é, mas se pegar, você vai ver o sorriso. Vamos ver se ele vai saber despistar bem. Mas eu rolo a bola. Gente, um homem que tem um penteado desse, um cabelo tão bonito, tão bem articulado, ele entende de cabelo como poucos. Tá aqui Fabrício Simbas, que alegria ter você. Você que faz parte daquele canal maravilhoso lá, o Cruzeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado a oportunidade mais uma vez aí, Brasil, Mateusão, com seu cabelo também, levantado aí. Aquele ali não tem jeito, ele é bonito, ele é lindo ali, né? E mais uma vez, obrigado a oportunidade aí, TV Horizonte, Rádio América, Brasil. Pô. E tamo aí, mais feliz do que nunca. Só repete o barulhinho do dominó novamente, acabou? Ah, tá, agora perfeito. Peças vão cair e máscaras também. Não, máscaras já caíram. Já caíram? Já caíram. Nossa. Aqui, eu vou te falar, o que me impressiona é a frieza. Ele é gélido. Eu falo e ele fica assim, nem sente. Mas ele tá aqui, o homem que contou os bastidores. Mas eu rolo para você, Matheus Oliveira, que alegria ter você aqui. Você que atua nas 11 lá na Transamérica também. É o polivalente, é um homem que aqui também atua nas 11. Seja bem-vindo. Se deixar, eu faço a câmera contra a regra. O que pintar, a gente está nessa aí, o Brasil. Fim de semana alegre para o futebol mineiro, dose dupla, né? Uma coisa rara. Vou falar para você, esse clássico aí que vem no fim de semana que vem tem favorito.
Essa rodada mostrou. Não, mas quem? Já fala logo. Não vem fazer depois suspense, não. E tem o seguinte, o favorito normalmente perde no clássico, né? Então, tem que ficar com as barbas. Favorito é o Atlético. Agora é o seguinte, de um lado, o torcedor do Cruzeiro falou, pô, esse é o cara, viu? Gostei dele. Porque, teoricamente, eu imagino que você vai falar o Cruzeiro. Aí, na mesma hora, o torcedor atleticano ficou bravo. Logo depois, o torcedor do Cruzeiro, esse cara. Aí o torcedor atleticano, ele é o cara. Agora, para o homem mais gélido, ele é nosso Iceman. Tá aqui. Rap Show. Rap é alegria, rap é explosão. Rap dá um show na transmissão também do Atlético. Em todos os jogos, ele, toda a galera lá, o Beto, toda a turma, ele dá um show. Então, dê um show aqui. Você hoje está mais contido, porque ontem você estava eufórico, eu acompanhei a sua alegria na arena. É a grande realidade do homem feliz, o homem sem voz, o homem que estava a perder, empata, vira, empata, e aí no finalzinho, é o mago! É o mago! Igor Gomes coloca no fundo do baú e a gente encerra a questão. Sofrimento é pouco pro torcedor atleticano. O Beto chegou ontem a falar, sabe como? Ô Deus, você não gosta de mim, Deus! Você não gosta de mim! Eu falei, calma que nós vamos ganhar! E velho, passou 10 segundos e fez o gol. Mas você lembra que segunda-feira passada eu falei que o Atlético gosta de matar uns 10 velhos em cada jogo. Uns 8 ontem morreram, viu? Com certeza. Agora, na hora do mago, eu achei que você falaram do Cuca. Mas eu quero falar a bola pra você o seguinte, porque ontem eu escutei, claro, que é coisa de torcedor. Torcedor é paixão, é emoção, torcedor não tem filtro. Mas eu já vi torcedor do Cruzeiro falando, o Cruzeiro já está na briga pelo título. O Cruzeiro agora chegou e vai brigar. Você concorda com isso ou ainda é cedo? Contudo, o Cruzeiro está com 3 vitórias no Brasileiro, tirando ainda a Copa do Brasil. É outra equipe conseguindo mostrar um futebol, inclusive, aguerrido. O Brasil, levando pelo lado da emoção do torcedor, né, pensando com o coração, a gente pensa no título, né? Pela grandeza do Cruzeiro, o Cruzeiro, o que ele fez na sua trajetória aí em Minas Gerais, no cenário nacional. Mas se for pensar na razão, ainda não. É pés no chão ainda. Lembra que eu falei segunda-feira passada que a vitória contra o Flamengo foi a vitória, ao meu ver, foi a vitória mais importante do Cruzeiro desde 2019. O Cruzeiro hoje tem um técnico de ponta, tem modelo de jogo, tem um grupo fechado, unido. Ontem mesmo aconteceu novamente. Cruzeiro, o Christian fez o gol e depois o Caio Jorge, saiu todo mundo para abraçar. Você vê que o grupo está fechado. Então, assim, hoje o Cruzeiro, ele voltou ao cenário e o mais importante, o Cruzeiro hoje voltou a ser respeitado. Vou repetir, igual segunda-feira passada eu falei. O Cruzeiro não é desmerecendo os outros times mineiros, né? Dando um exemplo, Mamoré, Democrata de Valadares, Vila Nova enfrentava o Cruzeiro sem respeito nenhum. Time de Série B na Copa do Brasil, hoje o Cruzeiro voltou a ser respeitado. Então, assim, a vitória foi muito importante. O Sport é o rebaixado, qualquer um ganha. Vai lá ganhar do Sport, o Sport vai. Fluminense ganhou no aperto. Então, o exemplo é o Mirassol. Dando um exemplo novamente, exatamente. Olha o Mirassol aí, o que ele está fazendo no brasileiro, gente. O virtual rebaixado já. Eu mesmo cheguei a falar, o Arthur tá lembrando aqui, o Palmeiras também, que a gente vai ver, vai falar daqui a pouquinho. Aí, Cimeno, a pergunta que eu te faço é o seguinte, se não tivesse vindo o resultado positivo, ia ficar um clima ruim, não ia? Ia, com certeza, a crise ia se abater. Porque a torcida do Atlético, nesse momento, ela perdeu a paciência. Só que nós estamos vivendo isso, quando parece que a coisa vai desandar, o Atlético vence. A coisa parecia que ia desandar contra o Botafogo, o Atlético venceu. A coisa parecia que ia desandar se perdesse para o Fluminense, o Atlético venceu. Mas o fato é que o time principal do Atlético é bom. Concordo. O elenco do Atlético não é mas bom. o time é bom. E aí agora falta o quê? Esses 4 reforços que tanta diretoria e o Cuca tá pedindo. Ele pediu 5. Deve chegar a 4. Já chegou o Dudu, mais 3. Então, na minha opinião, daqui em diante é que as coisas podem acontecer. Fato é que essa vitória deixou o atleticano mais tranquilo. O Atlético tá no G6 hoje. E tem um confronto direto com o Cruzeiro. E isso acaba chegando. O Cruzeiro hoje tem uma pontuação de campeão. Que 8 jogos, 2 pontos por rodada, 16 pontos. O Atlético, mesmo se vencer o Cruzeiro, não chega lá. Chega a 15, tem 12. Mas você já encosta de vez no grupo de cima. Agora, o homem mais equilibrado dessa bancada, para você eu vou rolar inclusive 2 perguntas para você fazer um pacotão, matar no peito e fazer um golaço. A primeira é o seguinte, as vaias, aquele grito até de time sem vergonha, foi meio precipitado, meio injusto, eu até entendo, viu, Matheus, que não foi para o time,
foi para o pacote. A bronca com a diretoria, promessas de reforços que não se concretizaram, algumas coisas que foram erradas, mas eu não consigo ver que aquilo era para o time, porque o time, com todos os erros que teve, estava lutando. E do lado do Cruzeiro? O Cruzeiro fez a exibição do ano? Agora, essa bic sua, ela deve valer pelo menos assim uns 25 centavos. Por quê? Não, olha lá, ela não tem tampa, não tem a pontinha do lado de lá. Uma carga meia boca, tá na dificuldade, você tá meia hora assim com a caneta para ver se ela esquenta e funciona. A gente tá numa época de economizar, né, cara? Vou gastar dinheiro assim não. Vamos lá, começando pela segunda pergunta, o Cruzeiro fez uma grande exibição, só que foi contra o Sport. E aí eu não desvalorizo o Cruzeiro pela vitória de 4-0, com uma belíssima exibição, só que eu acho que o jogo contra o Bahia vale mais, assim, e contra o Flamengo ainda mais. Eu destacaria também o jogo contra o Flamengo como o jogo mais importante do Cruzeiro, pelo menos nessa temporada, até em questão de autoestima, sabe, Júnior? Você vence o melhor elenco e o melhor time do Brasil, que estava numa ótima fase. Aliás, o Felipe Luiz era cotado para a seleção, agora não vale nada mais, né? Porque agora é assim, uma semana você é o melhor do mundo, da outra você é o pior. Ou no jogo. No jogo, dentro do jogo. E aí eu já entro na questão do Atlético. Time sem vergonha foi o que cantou a torcida. Torcida, de modo geral, no Brasil, precisa de novos compositores. Porque o time sem vergonha não condiz com o que estava acontecendo em campo. Tinha que cantar time sem reforço, que precisa de jogador, né, no banco de reservas. Como o Rep falou, o time principal do Atlético, o titular, é um bom time. Agora, espero que jogue mais também, porque ontem tivemos a volta do Franco e do Lianco. Eu esperava um time do Atlético jogando mais, desempenhando melhor do que foi ontem, com tanta irregularidade, por exemplo, no segundo tempo. Houve alternância de domínio no segundo tempo. E o Atlético é melhor que o Fluminense. E o Lianco entregou a paçoca. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora rola aqui na tela para a gente ver os resultados do Brasileirão. Inclusive o Arthur falava comigo, o próprio Palmeiras, aquele 1-0, diante do próprio Sport. Aqui me surpreende pelo placar, o Fortaleza 5-0. Para cima do Juventude, o Mirassol 2-1 para cima do Corinthians, Grêmio e Bragantino 1-1, vitória para cima do Vasco 2-1, o Flamengo ganhando do Bahia 1-0, aqui o Cruzeiro 4-0, o clássico o São Paulo, último invicto, perdeu para o Palmeiras 1-0, o Atlético e Fluminense 3-2, olha o Botafogo para cima do Inter 4-0 e a gente ainda vai ter 8 da noite, Santos e Ceará. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai direto para esse intervalo. Não quer que fale o quê? Ah, tá. Não, aqui, ele tá puxando já a minha orelha, mas eu vou falar. Aqui, o Rap Show, você que é um homem estiloso, você que tem um cabelo maravilhoso e você que é um homem elegante, imagina cheiroso. Você aqui, ó, correndo, fazendo lá ou pedalando como eu, com esse óculos aqui. Olha só, o que é esse óculos? Ele é da Bravos. Esse óculos, ele é fotocromático, ele é espelhado e ele escurece quando ele detecta raios ultravioletas. Esse óculos da Bravos é sensacional. Eu comprei um e aí eles falaram, leva um para você sortear para o seu público. Na sexta vai ter o sorteio. Como que você faz? 99680-2910, você manda a mensagem, eu quero ganhar o óculos. Ele que é um oferecimento da Óculos Original lá no Via Brasil, Pampulha. Então você vai buscar lá o óculos e vai ficar lindo. Ô, gente, esse óculos é confortável demais. Vale, ele não só vale pelo valor, como vale, te deixa até mais bonito. Olha como é que você fica, vai enxergar tudo e com os olhinhos bem protegidos. A gente vai para o intervalo com óculos bonitão e daqui a pouco a gente está de volta. Cheio de malemolência, estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Vou repetir, 99680-2910. Mande sua mensagem, dê sua opinião. Nós vamos registrar a sua opinião. E ó, esse lindo, maravilhoso óculos Bravos, oferecimento da Óculos Original, que tem um quiosque ali no Via Brasil. E você vai, se você for o ganhador, ganhar e buscar esse óculos. Esse aqui é o que eu uso, tá? Olha só,
protegendo a sua visão. Mas já está usado isso aí? Esse é meu, esse é o meu. Você vai buscar, quem ganhar vai buscar lá na Via Brasil. Bom. Um 0 bala. Entendi. Aqui, esse aqui, se fosse para sortear, tinha que ser mais caro. É mesmo? Meu, você quer o quê? Vai com autógrafo, não me joga para baixo, não me dá. Eu te jogo para cima, você quer me derrubar. E o vendedor falou... Ô, Cris, tem jeito, ele quer me derrubar. Não, a Cris vai puxar a O vendedor falou, quem usa óculos, esse óculos fica bonito? Fica. Até eu consigo ficar bonito. É bom mesmo, viu? Esse aí é bom. Vamos lá, falar do Cruzeiro, que foi a Recife e goleou o Sport na Ilha do Retiro por 4-0. O primeiro gol foi de Igor Aquino, não foi Christian, foi Igor Aquino. Ainda no segundo tempo, depois a gente teve Matheus Pereira, que fez 2 com a vitória. O Caio Jorge também. Gente, o que o Caio Jorge está jogando é brincadeira. Ótimas exibições do Matheus Pereira e do Caio Jorge. E aí eu pergunto para você, aquele lançamento foi uma coisa de cinema. Então aí os lances na tela, você acompanhando. Então eu te pergunto, Fabrício Simas, que lançamento, que jogo do Matheus, que jogo do Caio. Eu vou deixar até que eu quero ouvir o Matheus, que tem uma análise mais minuciosa sobre os dois, mas eu quero a sua o seguinte. Sem dúvida, é o grande jogo do Cruzeiro. Eu conversava com um amigo ontem, ele, do ano foi o melhor. Eu falei, não, até com relação a boa parte do ano passado, que eu me lembre, esse foi o melhor jogo do Cruzeiro. Pelo menos vamos pegar o segundo semestre do ano passado, a gente continua vendo aí os lances, os gols aí, o gol do Matheus, um belo gol, recebendo a assistência do Caio, que, deu assistência. Mas foi esse o grande jogo dos últimos tempos? O Brasil, foi o grande jogo do Cruzeiro, mas o mais importante, eu concordo com o Matheus, que foi contra o Flamengo. Mas em relação ao Matheus Pereira, hoje o torcedor, antigamente cobrava muito o Matheus Pereira, aquele quando ele chegou no início, jogava mais perto da grande área, e no início do ano recebeu muitas críticas. Depois de uns 5, 6 jogos para cá, o torcedor tem que entender que hoje não é aquele Matheus Pereira individualista, que olha para o próprio umbigo, alguma coisa assim, que chega perto do gol, finalizador também, fazendo falso 9, igual o pessoal às vezes gosta de comentar. Hoje o Matheus Pereira ele joga mais para o grupo, ele é mais coletivo. Ele está sendo mais obediente às ordens que o Jardim faz. Você vê que hoje, esse lançamento que ele fez, ele buscou a bola lá, igual um segundo volante para fazer um lançamento. Então, assim, a pessoa tem que entender que hoje o Matheus Pereira não é aquele quando ele chegou no início do ano retrasado, no início do ano, que ele chegou perto do gol. Então, assim, o Matheus Pereira, hoje, ele é mais importante do que quando ele voltou. Que o grupo está unido, igual eu falei no início do programa. O coletivo está fazendo bem para o Cruzeiro hoje. E eu concordo no sentido, o mais importante contra o Flamengo. A exibição que me agradou foi essa. Sim. Não só pelos gols, mas porque, assim, a gente vê e viu em alguns jogos que não se acertava o pé, errava, Cruzeiro não se impunha, dependia muito de ver como o adversário se postava, e dessa vez não. Foi um Cruzeiro que começou em positivo. Por isso, para mim, eu falo que foi a exibição que mais me agradou. Mas quanto o time está na lanterna, não importa, o que se apresentou, a gente está avaliando aqui o jogo do Cruzeiro. Agora, sem dúvida, a mais importante foi do Flamengo, mas a exibição, para mim, foi de ontem. E eu quero saber de você. Caio Jorge, depois da bola que ele está jogando, fazendo os gols, belos gols, assistência, sendo importante, pondo o Gabigol no banco. Já é para o torcedor preocupar que no meio do ano, você que também é meio, traz umas notícias assim, pode pintar algo para ele ir embora, porque o cara está valorizado. Abre o olho, Ancelotti, que é o novo técnico da seleção, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Merece chance? Não, tô exagerando. Não, mas já ia cair da cadeira aqui. Mas se fosse Já só ia uma cair. seleção dos caras que atuam aqui no Brasil. Pediram o Lianco na seleção? Não compara, não fala, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. O Caio Jorge Não, mas não tô pedindo não, pô. Tô dando só um parâmetro. Não, esse parâmetro é um absurdo. Olha, a vez o Matheus vai Brasil vai xingar a gente. Não. Você vai falar que o Lianco e o Caio Jorge hoje, em jogar bola, nível de futebol, estão no mesmo nível? Não tem comparação. O Caio Jorge começou a apresentar, tem 3, 4 partidas um bom futebol. O Lianco ele tem os melhores dados de zagueiro do futebol brasileiro desde o início do ano, sem exagero. Se você falasse comigo que o Hulk merece seleção, não merece. Coelho merece chegar numa seleção, não merece.
Entendeu? Agora o Lianco é porque realmente, estatisticamente, bola, tô jogando ontem, falhou, a gente vai comentar, mas, pô, aí eu te desculpo. E aí, Não, desculpa. Depois do Game Show falar eu não aguentei. tudo isso. Eu ia até passar pro Matheus, eu tenho que te dar um direito de resposta agora. Eu quero ver. Ele sabe que eu tô sendo verdadeiro. Mas o Caio Jorge não merece seleção agora, não. Se fosse só uma seleção aqui do Brasil. Não merece Nem não. isso. Mas a minha opinião também, nem o Lianco, mesmo com os números. Tem zagueiros melhores no Brasil, eu acho melhor que ele. Mas se você pegar os números, o número do Lianco é bom. Mas para falar que é um jogador de nível seleção, eu acho que ainda para mim, mesmo a bagagem dele ser um pouquinho maior, ainda é cedo ainda para falar. Então vamos ouvir o equilíbrio da Vamos mesa. lá? A gente estava discutindo, né, Brasil, no início da temporada, como é que o Jardim ia armar esse Cruzeiro com o Matheus Pereira, Gabigol, Dudu. O Dudu já está no Atlético, o Gabigol está no banco. E o Matheus Pereira, que todo mundo achou que ia embora pelas polêmicas do início da temporada, começou a arrebentar. Só que o Caio Jorge, para mim, é o jogador mais importante do Cruzeiro hoje. Ele vive a melhor fase. E, inversamente ao Lianco, que começou a temporada muito bem, nos últimos jogos vem mal, o Caio Jorge é o contrário. Ele vinha mal no início da temporada, mas muito em função de um coletivo que jogava abaixo, e agora começou a arrebentar. Só que eu acho que esse Caio Jorge aí também é de mentira. Acho que não vai ser o Caio Jorge até o final da temporada. Acho que o nível normal do Caio Jorge é um pouco abaixo desse que a gente está vendo. Ele está numa fase um pouquinho acima do normal dele. Eu vou te falar, é aquela velha história, né? Ou você vê o copo meio cheio, meio vazio. Você está vendo o copo meio vazio. Esse rapaz no Santos, tanto que eu disse, os números dele são muito ruins antes de chegar. Mas os gols que ele fazia, eu acho que ele pode estar se encontrando, porque confiança, e vocês sabem disso muito bem. Ele tem 22 anos. Na hora que você pega a confiança... Peraí, deixa eu só porque o Léo Jardim tá assim, doido para falar com a gente. Léo Jardim, você vai falar, segura só um pouquinho para dizer também que o Cruzeiro vai ter uma grande vantagem no Clássico. Os 5 jogadores que estavam dependurados, no caso Cássio Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge, estão liberados. Agora sim, aí depois você vai falar, Rap. E eu tô gostando de ver porque a gente tá no noticiário do Cruzeiro e o Rap tá falante. Eu tô... Ele gosta, só. Eu tô gostando Essa de ver. fadinha. Então fala, Léo Jardim, da importância sobre o time titular, ele que vem repetindo essa base, e fala sobre isso. Abre seu coraçãozinho. Eu acho que vocês que estão mais presentes no nosso dia-a-dia, vocês sabem que quando cheguei em fevereiro tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo. Trabalhamos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, que não é só pedir intensidade, temos que também trabalhar. Fizemos isso. Tentámos depois encontrar as peças para uma estratégia e aos poucos e poucos fomos corrigindo com jogadores que adaptam-se melhor à estratégia. Não é uma questão às vezes de qualidade, é adaptação à estratégia. Há jogadores com certeza que estão aqui e que não estão a jogar, que têm muita qualidade, mas em termos de estratégias eu tenho que optar por outros. Às vezes não se fala em qualidade, fala-se perfil para a estratégia que a gente pretende. A lógica, a direção, todo mundo orienta que essa pergunta seja para o Fabrício Simas. Mas o Rap estava pouco antes eufórico para falar, tinha que falar alguma coisa. Não. Então assim, você perdeu, o Rap se posicionou. Na verdade, eu concordo. Não, na verdade, não, eu fiz assim concordando, fiz assim, ó, tá certo. O seu comentário sobre o Caio Jorge. Tá certo. Então, vai lá, fala aí, essa questão desse time base é um acerto, é isso. Claro que a gente não teve o Romero nesse jogo, ele estava suspenso com ele. O time titular é feijão sem bicho, é esse aí. E até nos bastidores a gente estava conversando aqui, né, Brasil? Que quando o Jardim chegou no Cruzeiro, não conhecia o elenco, não conhecia os jogadores. Então, colocou que ele achava que era de melhor no papel e no nome. Então, o Cruzeiro, igual o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana naqueles 3 primeiros jogos, com o Dudu, Gabigol, o que ele tinha de melhor em nome. E viu que aquilo ali não dava resultado. Igual o Rap falou ali, tirou aqueles caras que estavam atrapalhando e colocou em campo quem não joga com o nome, quem tinha mais intensidade, quem tinha mais explosão. E por isso o Cruzeiro achou esse modelo de jogo. Por isso que, infelizmente, o Gabigol não é titular dentro dessa parte. E eu vejo, até só complementando, muita gente, Matheus, você não concorda comigo. O Gabigol tem que ter uma chance por causa do nome, da história, no lugar do Wanderson. O Wanderson até
Um ano atrás ninguém sabia que era ele antes de ir pro Inter, mas o Wanderson é um jogador muito importante hoje no Cruzeiro. Ele recompõe, ele ajuda a construir, ele puxa a marcação, leva 2 zagueiros. Wanderson, seleção? Wanderson. Mas quem é Vinícius Júnior perto do Wanderson? Eu penso como você porque são funções completamente diferentes. E o Wanderson desempenha uma função hoje que é fundamental para o funcionamento do time como um todo, como um organismo, digamos assim. Ele, se colocar o Gabigol, não vai fazer a mesma coisa com a mesma qualidade que o Wanderson faz. O Gabigol faz coisas melhores, só que diferentes. Ele também faz coisas melhores, só que diferente. Rap Show. Lá ele? Rap Show, você que também faz coisas melhores. Aqui na cadeira. Aqui. Eu vou te falar, depois dessa, o Rap tá... Não sei se eu volto semana que vem. Tá tendo muita hostilidade de um lado direito e tal. Então, depois dessa que eu falei do Rap, ele fica Rap. O Léo Jardim falou o seguinte, inclusive, olha só que detalhe bacana, ó. Aqui o brochinho da Rádio América 107,1 FM. A partir de hoje, e já tem um tempo, você está me dando carona no seu carro para a gente ir junto e você ouvir o Bola na Rede. Rap Show! O Léo Jardim disse o seguinte, que ele prefere um jogador tático, que bate com o que o Simas falou, do que às vezes aquele jogador que sobra na qualidade. Ou seja, tem que fazer o que o técnico quer e aquele cara que tem a visão, até a leitura de jogo e se empenha em cumprir a sua função. Esse time foi montado para o Fernando Diniz, ele não foi montado para o Jardim. O Jardim, quando ele chega, ele tem que fazer uma readaptação de jogo, readaptação de nomes, estilo e trazer esses jogadores para a ideia dele. Então, nesse momento que ele está trazendo esses jogadores para a ideia dele, ele tem que fazer uma readaptação. É mais ou menos o que aconteceu com o Cuca, só que o Cuca tá montando o time do Atlético, só que uma remontagem você não vem falar geral. De novo do Atlético no bloco do Cruzeiro, não que você vai falar mas sobre é que isso no bloco do Atlético. Que são coisas parelhas, por isso que eu consigo opinar bem. Não, o Fabrício já tá olhando pra mim de cara feia, você tá me arrumando uma inimizade com o Fabrício. A minha cara feia. Não faz isso não. Mas concorda comigo que é essa situação? É verdade. Não é? É uma Ele nem sabe readaptação o de que é, mas tá elenco. concordando. Não, que ele mandou falar que é para falar que é verdade. Então tá certo. E sabe o que é verdade? Que você vai pro melhor intervalo da TV brasileira. É um intervalo rapidinho, um intervalo edificante. Você vai sair até com um astral melhor depois de acompanhar o nosso intervalo, ficar ligado nos nossos anunciantes. Você vai me dizer sobre o time do Cruzeiro, sua opinião sobre o Atlético, através do nosso zap 99680-2910. Eu quero te ouvir. Mande sua mensagem para cá. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Tem participação do WhatsApp, rola aqui na tela. Dr. Rafael Fossati, quero ganhar o óculos Bravos. Meu clube de coração é o Cruzeiro. Ô, doutor, boa sorte, viu? Você vai ficar muito bonito com esse óculos. O Ronaldo, quero participar. O Ronaldo já tá bonito, olha o óculos dele. Quero participar do sorteio dos óculos de sol. Boa sorte, viu, Ronaldo? Quem mais? Vanderlei, boa tarde. Eu quero concorrer ao sorteio do óculos Bravos. Ô, gente, só os ciclistas. Cadê os corredores? Eu quero ver os corredores participando também. Edmar Carraro, eu quero ganhar o óculos. Edmar B, lá do Carlos Prates. Boa sorte. Thelma Rosa, eu quero concorrer ao sorteio do óculos Bravos. Ô galera, que legal vocês mandarem as mensagens, quererem concorrer, porque esse óculos Bravos, ele é um fenômeno. E eu vou te falar, é a mesma coisa de você não estar com óculos, porque ele é levinho, bem anatômico, gostei demais e protege os olhinhos. Vamos falar do Galo. 3-2 não foi fácil, hein? Um jogo disputado e a equipe conseguiu jogar melhor na segunda etapa. A torcida cobrou e gritou: time sem vergonha. Numa partida tensa, os lances estão aí na tela e mais uma vez com vacilos da defesa. Porém, uma coisa não faltou. Para mim, não faltou luta. O time, mesmo errando, correu. Carnóbio fez o primeiro aos 11 do segundo tempo em falha de Lian. Bizonho, hein? Com 32 minutos. Que golaço do Rubens. Ele empatou. O Júnior Santos mostrou estrela, entrou e fez aos 39, deixou o Galo na frente. Em outro vacilo do Atlético, Martinelli deixou tudo igual e no apagar das luzes, Igor Gomes fez de cabeça aos 49 minutos. 25 mil torcedores assistiram ao jogo.
O que você gostou, o que você não gostou, Rap Show Iceman. Primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo meio apático, ninguém chutou pro gol. O Atlético tinha domínio da bola, tinha domínio do jogo, mas não era um time agressivo o suficiente. Era muita bola cruzada, onde o jogador tentava chegar no último segundo, conforme vocês podem observar nos melhores momentos. Já no segundo tempo, o Atlético estava melhor do que o Fluminense, numa saída errada do Lianco, num chute de muita felicidade do Canódromo. Também. Muita felicidade, 1-0 Fluminense. Aí a torcida começou, time sem vergonha, se não joga no amor, joga no terror. E, cara, parece que isso mexeu com o brilho dos caras lá dentro. Que os caras foram pra cima com tudo. E aí tem um detalhe interessante. Ontem eu tava na coletiva, na zona mista, perdão, Júnior, conversando com os jogadores. E uma coisa que eu percebi na zona mista é que os jogadores, não, porque tinham que apoiar e tal. Mas é engraçado. Eu também acho que tem que apoiar, eu também acho, concordo, eles não estão errados. Mas eu não vi essa vontade que eles tiveram antes do 1-0, não. Essa pressão avassaladora. Mas aquele primeiro tempo, o que você falou, foi ruim para os dois lados. Sim, mas no segundo tempo, quando o Atlético estava jogando melhor que o Fluminense, o Atlético não estava amassando o Fluminense. O Atlético não estava fazendo o goleiro Fábio fazer defesas extraordinárias. Quando o Fluminense faz gol, é que o Atlético vai para cima comer a bola. Aí o Atlético empata, o Atlético vira. Numa falha do Hulk, que ele perde a bola ali, vacilou, estava prendendo a bola para tentar sair jogando. Eles acham um segundo gol. E o Atlético pressiona, em 4 escanteios seguidos. É o Mago, vira o jogo 3-2 Galo. Ô, Matheus, a questão é a seguinte, eu não discordo e concordo com o Rap mais ou menos. Sai de cima do muro, Júnior. Não, você vai me entender. Desculpa, foi mal, viu? Eu vou posicionar. Aqui nós não aceitamos. Eu vou então, aqui não tem ideia. E olha ainda te cobrando pra sair em cima do muro. Meio termo o quê, rapaz? Eu vou me posicionar, eu discordo então do Rap. É isso aí, pô. Você sabe por quê? Ele disse, primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim dos dois lados. Mas o Atlético acho que custou um pouquinho por um ponto. Ele encontrou um time reativo, um time que estava muito atrás jogando nos contragolpes. E a gente sabe bem, o Atlético tem dificuldade de jogar com essas equipes que às vezes estão um pouco mais fechadas. E isso dificultou na hora que tomou o gol, aí você não tem alternativa. Ainda mais em casa, no que representa na volta, o time teve que ir. Agora não tem jeito. Tanto que no decorrer do segundo tempo, o Cuca tornou a equipe mais ofensiva. Você tem razão, Brasil. Meu, peraí. Nossa, vou aqui. Ô, Rap. Nós dois, tá? Contra você. Tem razão quando você fala que o Atlético tem dificuldade de lidar com times. Não razão da conversa. Não, mas foi isso que eu falei, aí, por isso que eu discordei de você. Com times reativos. Mas não deveria ter, porque nós já estamos em maio. O Atlético precisa ser melhor treinado. Eu tenho percebido que o time tem caído de produção e jogado mal mesmo quando ganha. Jogo bom do Atlético no Campeonato Brasileiro, qual foi? Diante do Grêmio. Mas não, né? Bom, né? 2 tempos bons do Atlético foi final do Campeonato Mineiro contra o América, aqueles 4-0, jogo de ida. Mas por isso que eu falo que o Campeonato Mineiro é enganação. É laboratório. É enganação. O Atlético já devia estar com um futebol muito mais evoluído do que está hoje, sabendo enfrentar adversários que se comportam de maneiras diferentes, porque o Cuca está aí desde a pré-temporada. Ele fez toda a pré-temporada, ele está desde o início do Campeonato Mineiro treinando esse time, diferente do Jardim, por exemplo, que tem conseguido fazer um trabalho razoável, não acho que é bom ainda, porque o Cruzeiro na Sul-Americana foi um fiasco, mas a gente já vê o Cruzeiro enfrentando times grandes, um time muito mais encorpado do que o Atlético hoje. Acabou? Acabou. Vou te falar, a posição de Matheus Oliveira e agora eu vou para ele. Ele que vai comentar com muita propriedade sobre o Atlético. Esse Júnior Santos, para mim, é uma das coisas, Fabrício Simas. Eu acho que é um cara de muita estrela. Na hora que ele tiver 100% inteiro, ele vai ajudar muito. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte. O Hulk e o Rap e o Matheus, eles que acompanham. O Matheus ontem ficou de 1 da tarde até 11 da noite vendo todos os jogos. Ele grava, estava me contando e assistindo todos. Eu acho isso legal e você engrandece muito o programa com a sua dedicação. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Em vários momentos, eu vejo hoje o Hulk, ele já não tem mais aquela facilidade física, que ele dava um tapinha e já pegava na frente. Ele está sendo já desarmado fácil, errando às vezes alguns lances. Querendo ou não, a idade chega um pouco para o cara. Por mais que o Hulk seja muito acima da média e com uma perna ainda joga e sobra. Mas, por isso, eu acho que você tem que rever um pouquinho a forma de acionar o Hulk, porque teve um dia na bancada aqui nós falamos,
O jogo parece, quando o Hulk está em campo, tem que tudo passar por ele. Tem hora que não, você tem que dar uma folguinha para o Hulk para que ele possa estar mais inteiro nas jogadas que ele venha a decidir. O Brasil, é inegável falar, tirando a doença, né, entre o Cruzeiro e o Atlético, falar que o Hulk nos últimos anos foi o principal atacante aí do Brasil. Concordo. Até na última Copa que teve, que ele estava até em alto nível, merecia até uma reserva da seleção lá. Isso aí, tirando o clubismo. E o Hulk hoje, se eu não me engano, é 38, 39 anos? 39. Vai a 40 no que vem. O Hulk hoje, eu acho que o Atlético tem que escolher o jogo que ele tem que jogar. Para ele jogar em alto nível 100%, escolher o jogo. Não vai colocar ele num Atlético Esporte, Atlético Vitória, lá no Barradão, cheio de buraco lá. Ele tem que jogar jogo grande até ele aguentar jogar. E o Hulk, como é todo craque, ele precisa de uma oportunidade. Eu lembro daquela semifinal que eu assisti, secando o Atlético, igual doido lá, quase que eu vesti a camisa do Vasco, mas eu lembrei que o Vasco também eu não gosto muito. O Hulk precisou de uma bola. O Atlético não fez nada naquele jogo. Ele precisou de uma bola, do jeito que ele gosta, para colocar no ângulo. Craque é isso, cara. Eu concordo. Ele precisa, eu acho que o Atlético, ele tem que escolher o jogo que o Hulk tem que jogar. E a gente vai ouvir agora o Cuca falando sobre a cobrança da torcida. Gostei também das palavras do Cuca. E ele cita essa questão do time passar por uma reconstrução. Abre seu coraçãozinho, Cuca. Sem chorar. Eu entendo o torcedor ele cobrar, mas eu acho que se a gente esperar e incentivar até o fim, a nossa chance de ganhar, ela aumenta, sabe? Porque imagina você dentro do campo, quando um dia não está dando certo as coisas e vinha a pressão de fora. Elas vão dar menos certo ainda. E a torcida ela é fundamental para nós. Eu lá em Iquique pedi, né, que o torcedor apoiasse, viesse. E a gente vai fazendo essa junção mais uma vez, porque o time sem torcida não é a mesma coisa, né? E a torcida sem time também não é. Então a gente tem que fazer essa junção e peço que os caras confiem a gente, confiem no trabalho, confiem no que a gente está fazendo, que a gente vai ter coisas boas ainda esse ano, se Deus quiser. Gostou de ouvir o Cuca? Estava lá, inclusive, o Eduardo Guerra fazendo a pergunta, ele que trabalhava com você no jogo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o Coelho, o Rap Show, tomou cartão amarelo, não vai estar no Clássico, e esse Clássico para o Cruzeiro não muda, é indiferente. Ele tem jogo na Sul-Americana, mas não vai fazer diferença nenhuma, o Cruzeiro já está fora. Para o Atlético pode ter que ter uma outra estratégia focando no Clássico. Coelho vai fazer falta? Cara, vai sim, porque o Coelho é um dos melhores jogadores do Atlético hoje, né? Tem claro que ele vai oscilar em algumas partidas e tudo, mas se você pegar de forma geral, o Coelho ele é peça fundamental. Pena que o cartão, não vi necessidade daquele cartão, aquela falta, achei uma falta desnecessária. O cartão foi merecido. Falta boba. O cartão foi merecido, mas desnecessário. E eu, Júnior, concordo com você plenamente. O Atlético vai ficar um pouco sem aquele cara do drible pelo lado esquerdo, mas uma vantagem tem. Uma vantagem, que se o Cuca quiser mudar o esquema tático para um esquema que é igual no segundo tempo, com um meio de campo mais fortalecido e com 2 atacantes lá na frente, talvez seja uma boa, mas duvido. Primeiro ele vai com o Júnior Santos na direita, Rony na esquerda e Hulk lá na frente. O Júnior Santos está voltando na hora certa. E a gente tem uma imagem aí, o Dudu, que acompanhou o jogo. Cadê a imagem do Dudu? Pra gente ficar ligado. Tá aí, ó, na tela. Dudu ao lado do Galo Doido com a camisa 92, ele que viu o jogo. E fica a expectativa, mas Dudu ainda demora um pouquinho para poder jogar. E você, torcedor do Atlético, a vitória resgatou a confiança do time. Mande sua mensagem para o WhatsApp 31 996 80 29 10 e continua a promoção do sorteio do óculos Bravos. Vai mandando, eu quero ganhar o óculos. E o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Gente, esse intervalo, esse bastidores, o Matheus Oliveira querendo talhar o sangue da gente. Voltamos com o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2, falando de futebol, esportes e muito mais. Tem participação? Rola aqui na tela. O Renato, eu quero concorrer ao óculos Bravos. Boa sorte, viu, Renato? Enivaldo, eu quero concorrer ao sorteio do óculos Bravos. Que bacana, boa sorte para você. Tem mais o Renato, deseja participar do sorteio do óculos Bravos. Renato Abreu de Araújo, Santa Mônica, Santa Luzia, abraço. Seu eterno amigo Renato Tostão. Ô Tostão, se você ganhar, eu vou levar aí em Santa Luzia o seu óculos Almicar
Eu quero participar do sorteio do Óculos Bravos. Meu nome é Almícar Botelho. Que legal, já está participando. Bombou, tem mais. Olha o Everton, eu quero concorrer ao sorteio do Óculos Bravos. Que vida boa essa foto, hein, Everton? Que legal. Ô, galera, tem mais? Não, acabou, né? A gente tem que dar parabéns, o Rep tá ali com a mão levantada, você vai falar, mas parabéns à galera do futebol de areia, 7 vezes, 7 títulos mundiais, conquistou a seleção brasileira desde que a FIFA começou a organizar. E ele, Carlo Ancelotti, de 65 anos, é o novo técnico da seleção brasileira. Ele está à frente do Real Madrid e o anúncio foi feito hoje, ele vai comandar a seleção canarinho já nos jogos das eliminatórias. O Real ainda não confirmou e a seleção, em nota, disse inclusive, a melhor seleção quer o melhor treinador. E sabe, Rep, quanto que ele vai ganhar? 5 milhões por mês. Tem vale transporte? Não. Não, tem inclusive auxílio refeição. E jatinho para ele ir para casa quando ele quiser. Posso te dar 2 informações Vai lá, aqui? deve. O Grêmio está interessado no Matheus Mendes. Deve formalizar uma proposta nos próximos dias. Acabei de receber aqui também que o Galo está disposto a oferecer um valor de 56 milhões de reais pelo Matheus Gonçalves, atacante de 19 anos, que joga pelas beiradas do Flamengo. Jovem jogador. E como é que faria com o Matheus Mendes para ir? O Matheus Mendes está no América, mas Sim, o contrato libera. Libera? Libera. Eu não sei se tem... Pelo que eu fiquei sabendo da última vez, não tinha nada que o Atlético tinha que repassar ao América, não. O máximo que o América pode fazer é empatar a proposta, coisa que não vai acontecer. Coitado da América. Agora, sobre o Ocelote, boa contratação. Bom, e você também gostou? Do Ancelotti? É um dos 3 melhores técnicos do mundo, né? Não perguntei se eu quero saber se você gostou. Gostei, porque é um dos 3 melhores técnicos do mundo e dentre esses 3 é o que pode gerar um resultado mais rápido. Agora, eu tenho certeza que o Fabrício Simas vai discordar que ele não queria Ancelotti na seleção. Não, eu gostei demais, porque a minha preocupação era ter levado o Jardim lá para a seleção, né? Eu gostei. Se ele não aceitasse, eles iam direto pro Jardim. Hoje o melhor técnico do Brasil. É o melhor técnico do Melhor Brasil? técnico do Brasil, o professor Xavier. Abel caiu. É o professor Xavier. Meu Deus. Então eu tenho uma informação já que pode falar. Deve? O Matheus Pereira, o contrato do Matheus Pereira até o meio do ano que vem. Até o final do ano, no final do ano ele pode assinar com qualquer time. Pré-contrato. Mas hoje ele quer ficar no Cruzeiro e já vai negociar agora no meio do ano já mais um contrato, se eu não me engano, há 2 a 3 temporadas, 2 mais 1. Ele só deve estar querendo mais 1,5 milhão a mais, né? Matando 2 golzinhos por jogo e pra pagar. Papai tem dinheiro. Tá certo. Galera, valeu demais. Obrigado, Fabrício Simas, Matheus Oliveira e Rap Show. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais do seu Bola na Rede de 1 às 2 da tarde na TV Horizonte e na Rádio América. Eu espero você. E tem o sorteio, hein, do Óculos Bravos. Valeu, abraço.